Estamos começando nesta sexta-feira, 7 de novembro de 2025. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o programa Kairos Tempo de Graça, de número 962. Eu sou Paulo Miziara e ficaremos juntos até às 9h30 da noite, nos 1.600 kHz AM da Rádio 9 de Julho. Para os técnicos, como sempre, o meu bom amigo Michel Silva, grande Michel. Isso aí, boa noite. Muito obrigado, Michel, pela sua presença, pelo trabalho. Quero agradecer à Paróquia Nossa Senhora do Brasil por manter esse programa no ar. Quero agradecer, evidentemente, à equipe da Rádio 9 de Julho, todo este povo que está aí trabalhando. Muito obrigado por o esforço de manter uma rádio funcionando, né? Não é brincadeira também. E de uma forma muito especial a você que está conosco. Gente, do fundo do meu coração, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela constância. É importante demais essa constância. E quem sustenta a gente na constância é o poder do Espírito Santo, que chega até nós através dos sacramentos da Igreja Católica. Como é sério isso? Saber que Deus nos dá força para viver os mandamentos, saber que Deus nos dá, a partir dos dons de santificação, que agem na nossa vontade. Ontem nós vimos 3 dons que agem na nossa inteligência. Hoje vamos falar um pouquinho sobre alguns dons que agem na nossa vontade. Então, um dom importante de ação na nossa vontade é o dom da piedade. Piedade é me sentir filho de Deus de forma sobrenatural. Não é só um sentir-me filho, é me sentir filho de Deus pela ação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai revelando em mim que eu sou filho de Deus, que Deus me ama como um pai, porque Ele é pai. Então, a imagem correta da paternidade não é o meu pai da terra, por melhor que o meu pai da terra tenha sido. A imagem correta da paternidade, a perfeição da paternidade é Deus Pai. E o Espírito Santo vai me revelando esta paternidade divina em relação a mim. Percebe? É individual, aqui é individual, isso é importante, porque eu me descobrir filho de Deus, eu me descubro uma nova realidade. É o Espírito Santo quem revela. Eu não estou sozinho e abandonado e largado. Mesmo que meu pai da terra tenha me abandonado, mesmo que meu pai da terra tenha sido um péssimo pai, Deus Pai não é o meu pai da terra. Deus Pai é a perfeição da paternidade e Ele exerce essa paternidade de forma individual com cada um de nós, a partir de Cristo. Por isso também a importância de Jesus na vida da gente, porque em Cristo nos tornamos filhos, como Jesus é filho de Deus. O Filho unigênito de Deus é Jesus. Então, em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus e o Espírito Santo vai revelando esta realidade de ser filho de Deus. Então, eu não estou sozinho, eu não estou abandonado, eu não estou largado, eu não sou fruto do desprezo do mundo em relação a mim. Eu sou filho e você é filha de Deus. Então, a paternidade mais perfeita é a paternidade de Deus Pai. Mas no casamento nós somos chamados a sermos papai e mamãe. Percebe? Então, quem deve ser o meu modelo de paternidade? Deus. Qual que é um outro grande modelo de paternidade para nós homens? São José. Veja, eu gostaria de falar sobre o sacramento do matrimônio, como nós começamos ontem, mas por esse prisma também, de bons exemplos. Veja, muita gente carrega traumas profundos no coração porque o papai da terra não foi um bom papai. Mas o papai do céu, ele é um ótimo papai. Ele é amor perfeito, ele é sabedoria perfeita, ele é justiça perfeita, ele é paternidade perfeita. E todos esses atributos fazem de Deus Pai o Pai perfeito. O meu pai e seu pai. Então, nós não estamos mais abandonados, nós nunca tivemos abandonados, mesmo que muitos de nós carreguemos essa sensação de abandono. Porque o pai da terra não correspondeu
o que deveria corresponder. Não foi um pai presente, como nós falávamos ontem. Então é importante que a gente tenha essa perspectiva. Paternidade é Deus. Ele é pai. A paternidade humana deriva da grande paternidade de Deus. O pai verdadeiro é Deus Pai. Então eu preciso, na minha vida matrimonial, na minha vida sacramental, eu preciso entender essa realidade, viver essa realidade, ensinar os meus filhos a viverem essa realidade. Veja, Deus Pai é Pai. Então hoje eu gostaria de começar nesse nosso estudo sobre, esse resumo sobre o sacramento do matrimônio, lembrar alguns casais que foram muito importantes e são muito importantes na minha vida até hoje. O pai da Flávia e a mãe da Flávia, o seu Celso e a dona Leonor, né? Eles vão fazer 58 anos de casados este ano, em dezembro agora. Mês que vem. Mês que vem, o seu Celso e a dona Leonor, os pais da Flávia, fazem 58 anos de casados. Então, existem casais felizes? Existem. Existem casais fiéis? Existem. Existem casais que vivem de forma maravilhosa o sacramento do matrimônio? Existe. E muito. Só que não aparece. E quando aparece, a gente não fala. Então, veja, a dona Leonor, que é a mãe da Flávia, esposa do seu Celso, você vê a dona Leonor, ela está arrumando alguma coisa em casa, ela está fazendo comida, ela está fazendo um doce, ela está ao lado do marido o tempo inteiro. Você olha para ela, de repente ela está rezando o tercinho. Você olha para o seu Celso, o pai da Flávia, que tem hoje 83 anos de idade, está trabalhando. Eles vieram passar essa semana aqui em casa. Eles vieram lá do Rio, estão aqui em casa com a gente, para ficar um pouquinho com a filha deles, com os netos e comigo também, né? Eu gosto demais dos dois, gosto muito. Mas muito. Tenho muito carinho pelos pais da Flávia, do fundo do meu coração. E tenho muita admiração. O seu Celso, com 83 anos de idade, da hora que acorda, a hora que vai dormir, ele está trabalhando. Ele é vendedor. Então, ele vende, quando ele está assim fora, ele está no telefone, ele fica aqui na internet o dia inteiro, vendendo, e resolvendo o problema, e entrando em contato com a firma, e resolvendo as situações difíceis das compras, os fregueses compraram e querem trocar o produto. O homem está feliz trabalhando aos 83 anos de idade. E a esposa dele, a dona Leonor, ao lado. Eles estão juntos há 58 anos de idade. De vez em quando tem uns arranca-rabo? Tem. E a gente fica mexendo com eles. Quando eles começam a discutir, a gente fica mexendo. Eu vou apoiar o seu Celso. A Flávia fala, eu vou apoiar minha mãe. Ou então a Flávia, eu vou apoiar o meu pai. Eu vou apoiar a sua mãe. E aí os meus filhos entram na brincadeira. Veja, 58 anos juntos. Como que consegue? Sacramento. Junto com o sacramento vem o poder, vem a força de Deus. Como é que pai e mãe têm capacidade de dar bons conselhos? É racional humano? Não. Não é só racional e humano. Não é porque eles têm uma experiência larga de vida que os capacita a dar bons conselhos. Quando você casa, quando você recebe o sacramento do matrimônio, você recebe de Deus capacidades sobrenaturais para viver essa situação nova. Você vivia sozinho, aí de repente você se casa. Agora não é mais você sozinho, é você e sua esposa. E a sua função, a sua missão é fazer o que Cristo fez com a igreja. É amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou pela igreja. Então, Cristo entregou-se totalmente. Na cruz, Cristo se entregou totalmente. Até a última gota de sangue Cristo deu para a igreja, que somos todos nós. Então, veja, como é que um homem e uma mulher vão viver essa realidade se não vier de Deus a força sobrenatural? Então, no sacramento do casamento, no matrimônio, na cerimônia, aquilo não é só uma festa, é uma chuva de bênçãos, de dons que Deus derrama para que a gente possa viver uma vida a dois, a 3, 4, 5, 10, 15, porque vem os filhos. Então, da onde vem a força para perdoar? Dom de Deus. Da onde vem o dom de conselho? Dom de Deus.
Da onde vem o dom da fidelidade? Dom de Deus. Repara, a mãe, tem mães que se deixam levar pelo Espírito Santo, elas são extremamente sábias. Pode até não ter cultura, pode até não ter faculdade, pode até não ter uma formação escolar brilhante, mas tem uma sabedoria que vai além da idade, vai além da experiência humana. Uma mãe olha para o namorado da filha e fala, olha, não vai, não é bom. Como é que ela sabe? Porque ela tem ciúmes da filha? Quando é de Deus, não. É porque Deus está agindo através do conselho da mãe. Olha, esse homem não é para você. Lembra o que nós vimos na aula passada? O casamento, o casal correto é aquele que discerniu se aquela menina que eu estou namorando, é aquela que Deus preparou para mim desde toda a eternidade. Se lembra da aula de ontem? Importantíssimo, gente. O namoro é para isso. É para a gente realmente ter consciência e discernimento para descobrir se aquela garota que está do meu lado, pode ser bonita, linda, feia, ou seja lá o que for, é a mulher que Deus preparou para mim desde toda a eternidade, segundo Efésios 3, 14 e 15. Lembra da aula de ontem? Então, importante demais. Se você não assistiu a aula de ontem, pega e vai assistir. Vai assistir. A aula de ontem é importante, viu, gente? Porque é a base para a aula de hoje. Então, da onde vem essa capacidade de fidelidade? O seu Celso e a dona Leonor são fiéis. Eu nunca vi. Olha, eu conheço a Flávia. Esse ano vai fazer... Esse ano, em novembro, dia 2 de novembro agora, fez 29 anos que nós nos conhecemos. 29 anos que eu conheci a minha esposa, há 29 anos atrás. Namoramos, porque ela morava no Rio e eu morava em São Paulo, e nós estávamos vivendo uma parte muito difícil da minha vida aqui em São Paulo, demorou uns 9 anos para a gente se casar. Mas eu conheço a Flávia há 29 anos. Percebe? Dia 2 fez 29 anos que nós nos conhecemos. Nós nos conhecemos na Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista. Eu fui lá para o encontro latino-americano da renovação, o encontro da renovação, não me lembro bem qual que era mais esse encontro, mas foi um encontro lá na Canção Nova, estava abarrotada a Canção Nova, não tinha onde ficar. Então eu fui para uma cidadezinha lá perto, para ficar num hotel lá perto, e foi nesse hotel que eu conheci a Flávia, conheci a família dela toda. Tal. Faz 29 anos que isso aconteceu. E nesses dias, na viagem, indo para a Canção Nova, há 29 anos atrás, eu pedi para Deus, Deus, me mostra a minha esposa, me mostra aquela que deveria ser a minha esposa, que deve ser a minha esposa. Eu não quero mais ficar desse jeito, eu quero, se é para casar, eu quero reconhecer aquela que o Senhor preparou para mim. Então, veja que coisa linda. Aí eu conheci a Flávia no hotel e conheci a família inteira dela. Eu nunca vi uma vírgula de qualquer coisa errada nessa família, no sentido de matrimônio. A honestidade do seu Celso e da dona Leonor resplandece no dia a dia. A fidelidade do seu Celso e da dona Leonor resplandece no dia a dia. A santidade de vida que eles buscam, porque eles são católicos praticantes. A dona Leonor reza o terço, faz orações o dia inteiro. O seu Celso também. Quando ele não está trabalhando, eles estão rezando. Quer dizer, então, veja, resplandece na família, resplandece em todos nós. Você compreende? Então, a fidelidade, o amor, a honestidade, a honra, a verdade. Não há mentira no casal, neles. Se eles tiverem que discutir, eles discutem. Mas não tem mentira, não tem novelinha, não tem nada escondido. É tudo às claras. O que tem que ser falado e pronto. Veja, então, aí você percebe o sacramento do matrimônio agindo de forma forte e poderosa. Com os dons que santifica, com o dom da fidelidade, com o dom da sabedoria, com o dom da ciência. Está tudo aí. O sacramento derrama isso para aquele casal. Veja, eles viviam separados antes de casar.
É uma vida nova. Então, para você ter essa vida nova em Deus, você precisa da ajuda de Deus. Por isso a importância da cerimônia do sacramento do matrimônio. Não é só um efeito social, não é uma satisfação que você está dando para a sociedade, não. É muito mais isso. É um momento onde Deus derrama sobre aquele homem e sobre aquela mulher capacidades sobrenaturais para viver essa vida nova de casal e para criar filhos. Aonde que o pai vai abrir mão, vai encontrar forças para abrir mão dos seus projetos pessoais em favor da família. Você percebe? Eu vou abrir mão daquilo que não é o essencial. O essencial são os meus filhos crescerem dignos, crescerem, se forem homens, viris, se forem mulheres, femininas, crescerem amorosos, verazes e de Deus. Como é que eu vou formar esses filhos hoje desse jeito, nesse mundo perverso, pervertido, impuro e insano? Da onde vem a força para isso? Se não do próprio do matrimônio. Aquela cerimônia é um banho de santidade derramada no céu para o casal e para os filhos. Agora, você tem que estar aberto a isso. Você tem que estar, em relação a isso, entregue. Não é uma magia, não é uma varinha de condão, não. É o dia a dia. É vida de oração do casal, é vida de confissão, é vida de missa. Quando a coisa pega pesado, missa diária, sabe? Orientação do padre. Quantas e quantas vezes a Flávia foi conversar com o diretor espiritual dela em relação a algumas situações que nós tínhamos que resolver entre família aqui, entre casal. Vida sexual buscada de forma santa, sem uso de anticoncepcional, sem uso de camisinha, sem uso de nada disso. Da onde você vai tirar forças para isso? Sabe, como é que você aprender a respeitar a feminilidade da minha esposa, a sexualidade da minha esposa e vice-versa? Tudo vem da força de Deus. Sabe, casal que tem relação sexual, casal casado na igreja, que tem relação sexual com camisinha, isso é pecado grave. Ah, mas eu sou casado. Mas veja, o casamento ele tem que estar aberto à vida. Ah, eu vou pôr filho no mundo sem condição? Não, você não vai pôr filho no mundo sem condição. Você tem capacidade para pensar e viver. A mulher tem ciclo, o ciclo menstrual da mulher, o ciclo sexual da mulher, o ciclo da mulher tem que ser conhecido e respeitado pelo casal. Tem momentos que a mulher está fértil. Se você tiver relação sexual nesse momento de fertilidade da mulher, ela percebe pelo muco que ela tem na vagina. Então, se você tiver relação sexual nessa fase, você vai ter filhos. Agora, tem momentos em que ela não vai ter fertilidade. E aí, se você tiver relação sexual, você não vai ter filhos. Você percebe? Então, o casal ele tem que estar aberto a esse tipo de entrega à providência de Deus. Não é a mulher usar pílula anticoncepcional e o marido usar camisinha. É continência. A continência também faz parte do casamento. Eu preciso aprender a me conter, sexualmente, inclusive. Sexualmente. Veja, se eu não tenho condição de ter 5, 6, 7 filhos, se eu sei que eu não tenho idade, que eu não tenho saúde, que eu não tenho condição financeira, nem tanto, porque Deus é providência. Mas se eu sei que eu não tenho mais força para poder criar os filhos, então nós vamos conversar com os padres e vamos manter a relação sexual de forma natural. No momento em que a minha esposa está fértil e nós não temos mais filhos, não queremos mais filhos, por causa de vários motivos, porque já temos alguns filhos, porque já tenho bastante idade, porque eu sei que eu não vou conseguir formar bem os meus filhos a partir de agora, porque eu não sei quanto tempo eu ainda vivo, mas se Deus quiser dar filhos para mim, eu estou aberto a ter filhos. Quer dizer, então não é irracional você planejar a quantidade de filhos que você tem. É irracional você não planejar e é irracional você usar métodos contraceptivos. Vamos supor, nós estamos
A Flávia não usa nenhuma contracepção, não usa pílula, não usa... Pílula do dia seguinte, inclusive, é abortivo. Veja, então, eu não uso preservativo, a gente observa o ciclo da esposa. Se a esposa está num ciclo de fertilidade, se nós quisermos ter filhos, tem relação sexual. E se não quiser ter filhos, se decidiu junto com a igreja, não, tudo bem, nós achamos melhor não tê-los, mas eu já tenho 3. Eu já tenho 64 anos de idade. Se eu tiver um filho agora, quando meu filho tiver 20, eu vou estar com 84. Será que eu vou ter condição de cuidar como eu cuidei dos outros? Não sei. Se Deus quiser me dar esse filho, ele vai me dar, porque eu não estou fechado. Percebe? Então, veja, tudo isso vem do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio ele precisa ser vivido em santidade, em obediência a Deus, em obediência à vontade de Deus. Eu não estou fechado a ter mais filhos. Eu acho que é bom senso, já conversei com alguns padres, inclusive, com isso, como eu já tenho muita idade, eu não sei se daqui 20 anos eu vou ter vida para sustentar um filho em todos os sentidos. Por isso que eu converso com o meu diretor espiritual, mas eu estou aberto a tê-los, eu não me fechei. Tem homens que fazem vasectomia. Isso é pecado, gente. Você não tem direito de fazer isso. Isso é pecado, isso não está certo. Eu tenho que estar aberto à vida. Eu posso, racionalmente, falar, olha, vamos evitar o sexo no tempo em que a minha esposa está fértil. Mas, e se de repente tem fases do ciclo da mulher que são mais confusas, que tem algum desajustezinho, e essa fertilidade aparece fora do ciclo normal. Ela vai ficar grávida, porque nós não temos nenhum tipo de empecilho. Nós não impedimos a vida. Então, veja, esse é o sentido do casamento. Veja, então, o sacramento do matrimônio, veja como é importante eu me sentir filho de Deus. Vamos supor, se de repente Deus permita que eu tenha mais filhos, agora, e eu não estou fechado a tê-los, como é que eu vou fazer? Eu vou viver da providência, financeiramente falando, e da idade. Fala, Senhor, se o Senhor quis que eu tivesse filho, então me dá vida, me dá saúde, por favor, para eu poder criar esses filhos de forma adequada para ti, e para que eles possam viver nesse mundo de forma cada vez mais santa. É para isso que a gente casa. Você percebe? Então, essas realidades são muito importantes. Então, existem casais que vivem isso? Existe, gente. Existe muita gente que vive isso. Só que não aparece. Só que não aparece. Veja, quantos casais hoje querem ter filho depois que tiver os dois já formados, pós-mestrado, pós-graduados, com casa, com apartamento? Os caras vão ter filho com 50 anos de idade. Não está certo, veja, isso não está certo. Isso é uma afronta contra a providência de Deus. Eu só vou ter filho depois que eu fizer pós-graduação ou doutorado. Não está certo, cara. Casou, você tem que estar aberto a ter filhos. Não é esperar 1 ano, 2, 3, vou viajar com a minha esposa para depois pensar em ter filho. Está errado. Porque o sentido do casamento não é esse. O sentido do casamento é doar-se. Eu vou me doar para minha esposa, a minha esposa vai se doar para mim, e nesta doação nós vamos ter filhos. E esses filhos nós vamos criá-los para Deus. E para criar para Deus eu preciso estar presente, eu preciso estar perto, eu preciso estar inteiro, eu preciso amar, eu preciso dizer não, eu preciso corrigir, eu preciso levar e trazer. Você percebe? Eu preciso formar, eu preciso levar para a igreja, eu preciso ensinar a rezar, eu preciso ir à missa para eles verem que eu vou à missa, eu preciso trabalhar na igreja para eles verem que é necessário também trabalhar na igreja. Não basta só ter uma profissão. Quer dizer, você tem toda uma gama de realidades que precisam ser feitas e realizadas em prol do bem comum. Você compreende? Então, não basta dar uma boa escola para o meu filho. É importante, mas não basta dar uma boa escola para o meu filho.
Eu preciso dar a minha vida para o meu filho, porque é isso que Jesus fez com a igreja. É isso que São José fez com a Virgem Maria. São José amava tanto a Virgem Maria que ele doou toda a sua vida à Virgem Maria. Ele abriu mão, inclusive, de ter filhos, porque ele viu que a Virgem Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe do Filho de Deus. Quem é ele para se aproximar desta mulher escolhida de Deus? Foi Deus quem colocou São José no caminho da Virgem Maria, para preservar a Virgem Maria, para amar a Virgem Maria. O amor de José à Virgem Maria é um amor de doação total. São José se entregou totalmente à Virgem Maria, que ele amava profundissimamente, e ao filho dela, que é Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então, São José é o exemplo perfeito de um marido e de um pai que realmente ama e que se doou totalmente, abriu mão totalmente de si, inclusive do prazer sexual, porque ele compreendeu pela ação do Espírito Santo que aquela mulher, que era a esposa dele, deveria continuar virgem para sempre. Porque ela não foi só mãe de Deus, Theotokos, ela é mãe da igreja e mãe de cada um de nós. Então, a missão da Virgem Maria não termina com Jesus na cruz. A missão da Virgem Maria continua depois de Jesus na cruz. O próprio Jesus fala isso. Mulher, eis aí o teu filho, e filho, eis aí a sua mãe. Naquele instante em diante, João levou a Virgem Maria para sua casa, porque São José já havia morrido. Então, São José viveu a plenitude da doação de um casal. Ele se doou totalmente, como Cristo se doa para a igreja. Percebe? Ele foi tão contido nesse sentido de continência na sexualidade que a esposa dele, que ele amava perdidamente, São José amava profundamente, como homem, a Virgem Maria, mas o amor de São José foi dominado pelo poder do Espírito Santo, não pelo poder do prazer, não pelo poder do vício do prazer. O amor de São José foi totalmente dominado pelo poder do Espírito Santo. Então, São José foi o homem mais feliz que existiu na face da terra. Ao lado da mulher que ele mais amou e junto do Filho de Deus, que Deus escolheu José para ser o pai adotivo de Jesus. Jesus obedecia não só a Virgem Maria, quanto a São José. Ele era obediente, fala a palavra de Deus em Lucas. Ele era obediente a São José e a Virgem Maria. Veja, que casal. O que é o casamento? O casamento vai muito além do que a gente imagina. Como é que São José e a Virgem Maria conseguiram manter-se nessa castidade perfeitíssima? Pela ação do Espírito Santo. Então, um casamento sem Deus, primeiro que não é casamento. O que é o casamento? O sacramento do matrimônio é um homem e uma mulher juntos com Deus. A relação sexual, no casamento, deveria ser uma oração profundíssima. Porque quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês, promete Jesus Cristo. Quando nós chegamos na igreja, o simples fato de nós estarmos reunidos para ir à missa, Jesus já se faz presente, porque quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estou presente. Imagine no leito de um casal. Não existe unidade ou união mais profunda do que um homem e uma mulher casados, para que a presença de Jesus se manifeste. Não existe união mais profunda que um homem e uma mulher casados. Percebe? E é nessa hora Jesus está presente. Então, o casamento ele tem que ser vivido, o homem, a mulher e Jesus. Essa é a realidade que o sacramento do matrimônio proporciona ao casal. Não é só a paixão humana. A paixão humana passa. A paixão humana arrefece. O amor humano arrefece. A beleza acaba. A força acaba. É o Espírito Santo quem sustenta o casal em todos os sentidos. E isso você recebe durante o sacramento do matrimônio. Essa fortaleza, essa facilidade de perdoar, essa facilidade de entender, essa facilidade de dar um conselho, essa facilidade para o homem de cuidar da família,
a facilidade da mulher de cuidar da família vem de Deus, gente, não vem da gente. Você compreende? Porque eu já falei isso para vocês. Chega a hora que a gente humanamente cansa. Você cansa de rezar, você cansa de estudar, você cansa de trabalhar, você cansa de cuidar da família, humanamente você cansa. Quem te sustenta? E aí entra um outro dom maravilhoso, que nós já estudamos nesse resumo, chama-se o dom da fortaleza. É um dom que nós recebemos no nosso batismo, é um dom que vai crescendo na medida em que a gente vai vivendo os outros sacramentos, e é um dom que nos chega primorosa e imensa com o sacramento do matrimônio. Porque eu preciso ter forças sobrenaturais para continuar cuidando da minha família o tempo que for necessário. Compreende? Compreende como as coisas não são tão assim como nós vivemos hoje? Tudo na base da paixão, tudo na base da violência, tudo na base do desejo. Tudo isso passa, gente. O amor de um homem e de uma mulher, ele vai tendo etapas. Começa com a paixão. Evidente, lógico. Que bom, graças a Deus. Que maravilha. A primeira vez que eu vi a Flávia, eu quase caí para trás. Falei, nossa, como essa menina é linda. E eu senti na hora exata que ela era a minha esposa. Eu não sei como, mas eu senti a ação do Espírito Santo. Hoje eu compreendo perfeitamente isso. O primeiro momento que eu vi a Flávia lá, naquele hotel que nós nos encontramos, eu falei, essa é a mulher que eu sempre pedi a Deus. Veja, e tinha tudo contra, ela era de outra cidade, mais nova do que eu, a família talvez não ia gostar, não ia aceitar. Nós estamos casados, temos 3 filhos e vivemos um para o outro, em Deus. Percebe? Veja, é uma realidade, gente, é uma realidade. Então, começa com a atração física, mas o amor do homem e da mulher não vai ficando só na atração física, ele vai crescendo. Ele começa a ser transformado, além da paixão física, que é importante pra caramba, começa a ser um amor de amizade, um amor de companheirismo. Isso é ação do Espírito Santo em nós dois. É um amor de cumplicidade no sentido positivo, de diálogo, de troca, de confiança. Veja, a Flávia conhece coisas minhas que ninguém conhece. E eu conheço coisas da Flávia que ninguém conhece. Por quê? Porque o amor já não é mais só paixão. É paixão, graças a Deus. É atração, graças a Deus. Mas já está neste nível. E também vai sendo levado para um nível mais superior ainda, que é o nível ágape. É o de doação. É o amor do Cristo pela igreja. É a ação do Espírito Santo. E a gente vai se realizando cada vez mais, apesar de todos os problemas e de todas as dificuldades, porque é uma ação sobrenatural, é em favor da nossa natureza. Então, essa é a maravilha que o casamento vai causando. Você deixa de ser uma pessoa movida pela paixão sexual. O homem, ele é muito movido pela paixão sexual. A mulher era mais contida. Hoje, infelizmente, já está sendo também perdendo essa realidade. Então, veja, há um crescimento aqui, há uma transformação, há uma modificação no próprio amor. O amor deixa de ser só paixão, atração, passa a ser também amizade, companheirismo, confiança, e passa também a ser doação, entrega, um para o outro, e ambos para Deus, e todos nós formando uma família, que volta-se totalmente para os filhos. Qual que é hoje, quais são as nossas prioridades, minha e da Flávia? Os nossos filhos. Não é a minha profissão e nem a profissão da Flávia. Eu estudo, a Flávia estuda, nós fazemos cursos, nós trabalhamos, nós nos dedicamos, nós estamos sempre crescendo, mas a nossa prioridade é a família. Veja, o trabalho, ele é um meio para muitas coisas na nossa família. Ele não é um fim em si mesmo. A nossa família é a nossa prioridade. Então, o nosso tempo, ele é
prioritariamente voltado para a família. Então, eu não tenho essa de ficar passeando, de ficar viajando. Não, não. O tempo livre que a gente tem é para a família, são para os filhos. É conversar com os filhos, é almoçar ou jantar com os filhos, é tomar café com os filhos, é levar os filhos para a escola, é estar perto, é fazer o mercado, é fazer o supermercado, sabe? É levar para a igreja, é buscar da igreja. É a família que é a nossa prioridade. Quem que me dá isso? Deus. Porque o Espírito Santo vai revelando a feiura do pecado, a feiura do egoísmo, a feiura da autossuficiência. E vai me revelando a beleza da doação. E casamento é doação. É entrega. É sair de si. É fazer os outros felizes. É formar novas gerações honestas, probas, impolutas para Deus. Isso é o casamento. E para isso Deus derrama força sobre força. Poder sobre poder. Amor sobre amor. Amor ágape. Não é mais só amor eros, é amor ágape. Amor capaz de se doar. Doar para a esposa e doar para os filhos. Então, veja, são exemplos. Dona Leonor e seu Celso, meu pai e minha mãe. Meu pai já faleceu em 91. Minha mãe está viva, graças a Deus. Mas os dois, eles se amavam profundamente. E quantos problemas tiveram? Percebe? Quantos problemas tiveram? Eu também tenho como exemplo os meus pais. Eu falo dos pais da Flávia porque eles são mais presentes no sentido físico, né? Sabe, um outro casal que eu acho muito lindo é a Maria do Carmo e o Jorge. O Jorge foi meu padrinho de crisma. Quando eu comecei a trabalhar no Querigma, lá naqueles encontros que nós fazíamos aqui para São Paulo, lá a partir do pátio do colégio, e depois por São Paulo inteiro, além do pátio do colégio. E formou-se uma equipe muito bonita que trabalhava nesses encontros, porque tinham vários encontros, então tinha que ter uma equipe muito grande. E esse casal, a Maria do Carmo e o Jorge, nós começamos a trabalhar juntos, começamos a formação, recebemos a formação para o Querigma juntos, então nós sempre tivemos muita proximidade. E o Jorge, para mim, também sempre foi um exemplo de pai e de marido. Faleceu alguns anos atrás. A Maria do Carmo, a esposa do Jorge, também sofreu pra caramba, porque eles construíram uma vida em comum em Deus. Percebe? Foi tão forte o falecimento do Jorge em relação a Maria do Carmo, que os dois eram pregadores, como eu. Eles ensinavam, eles davam as palestras, como eu também dava a palestra. Só que eu era solteiro naquela época. E quando o Jorge morreu, a Maria do Carmo, para dar palestra, é maravilhosa. Ela tem uma didática, ela tem uma facilidade, ela tem um carisma de formação muito grande. Maior até que do Jorge. O Jorge também tinha. Mas a Maria do Carmo era mais envolvente como carisma. Então, ela não conseguia, ela ficou uns 2, 3 anos sem ensinar, sem fazer palestra, porque ela não conseguia se ver fazendo palestra, formando outras pessoas, sem o marido dela. E a comunidade respeitou e apoiou, porque, veja, eles formavam um só. Aqueles dois formavam realmente um só. O casamento é isso, não são mais dois, é um só. Você percebe? Esse é o sentido religioso do casamento. É um só. Eles estavam tão unidos que formavam um só, a imagem da Trindade. A Trindade é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas essas 3 pessoas da Trindade são tão unidas que é um Deus só. Não são deuses, é um Deus só. Veja, isso reflete no casal. O casal, quando é casado mesmo na igreja, sob a ação do Espírito Santo, vão se unindo a tal forma que formam uma só carne. Veja, essa realidade eu percebia claramente no Jorge e na Maria do Carmo. Era uma realidade palpável, isso era palpável. Gente, eu estou falando porque eu vivi com eles. Praticamente 2 finais de semana por mês nós estávamos juntos. Fora as reuniões que nós íamos durante a semana
e fora a formação que nós recebíamos para poder fazer os encontros. Então, nós estávamos literalmente sempre perto, sempre juntos. Então, eu vivi esta realidade do sacramento matrimonial desse casal maravilhoso. Então, a Carmo, ela ficou tão, sabe, ela estava tão habituada a ser uma com o Jorge, que quando o Jorge faleceu, o Jorge morreu, ela, não é que ela desandou de forma alguma, é porque é uma mulher equilibrada, uma mulher de Deus, uma mulher, mas sabe, a unidade de carne se desfez, e eles faziam tudo em comum. Isto é o casamento. Eles trabalhavam em comum, eles cuidavam da família em comum, eles cuidavam dos filhos em comum, eles viviam em comum, eles viajavam em comum, tudo neles era absolutamente unido. Então ela ficou uns 2, 3 anos sem trabalhar com evangelização, porque ela não conseguia estar num ambiente de evangelização sem o marido dela. Este ano, ela, graças a Deus, voltou. Nós já trabalhamos de novo num encontro que tivemos aqui num bairro aqui de São Paulo, e ela veio trabalhar, já começou a trabalhar de novo, e ela me confidenciou, assim, de uma maneira muito amorosa. Ela falou, sabe, Paulo, eu chamo ela de madrinha, porque o Jorge, o marido dela, foi meu padrinho de crisma, né? E ela é minha madrinha de crisma. O padrinho é o Jorge, o que me levou para o bispo ungir a minha testa no crisma. Então, ela falou, sabe, madrinha, eu fiquei muito feliz de ver você novamente aqui com a gente, né? Porque fazia tempo que eu também não trabalhava com essa comunidade, com esse grupo. Né? Esse mês agora, novembro, nós vamos ter um encontro de cura, acho que é Cairós também, numa periferia aqui de São Paulo, bem longe, por sinal. E ela vai estar junto. E ela falou, eu não conseguia vir ensinar sem a presença do Jorge. Eu não conseguia me ver ensinando sem o Jorge do meu lado. E o Jorge não conseguia ensinar sem a presença da Carmo. Não era só a Carmo que tinha essa ligação. O Jorge é a mesma coisa. Eles eram pessoas individuais, você conversava com eles, tal, pessoas inteligentes, muito bem formadas, tal, mas você percebia essa união. No olhar, um olhava para o outro, um conversava com o outro, um apoiava o outro, um dava bronca no outro. Você percebe? Era uma união sobrenatural. Então, graças a Deus, agora ela voltou a trabalhar, a evangelizar, voltou a trabalhar profissionalmente e tal, já mora agora perto dos filhos, tem um apartamento para ela mora perto dos filhos, e aí ela está voltando a ter a vida dela agora como indivíduo. Então, veja, então isso faz parte do casamento em Deus. Por isso que eu falo, infinitamente maior do que um contrato social. Então, vamos continuar? Vamos. Uma coisa que eu fui percebendo, por exemplo, no meu casamento, e isso é uma coisa que eu posso partilhar com você, porque tem coisas de casal que a gente não partilha, é entre o casal. Mas isso eu posso partilhar com vocês. Eu sempre trabalhei com evangelização desde 91, finalzinho de 91, comecinho de 92. Faz bastante tempo. E muito desse tempo eu era solteiro. Faz 29 anos que eu conheci a Flávia, então eu comecei a ter uma relação com a Flávia de namoro e tudo mais. Nós nos casamos e a gente nunca trabalhava junto na igreja. Por quê? A gente frequentava a missa juntos, mas a gente nunca trabalhava juntos na igreja, como casal. Porque quando eu ia fazer um encontro, ela ficava com os filhos. E quando ela ia fazer alguma coisa na catequese Nossa Senhora do Brasil, eu ficava com as crianças. Então, a gente sempre teve essa situação de não poder trabalhar junto. A Carmo e o Jorge sempre trabalharam juntos na evangelização. Eu nunca trabalhava junto com a Flávia. Eu comecei a trabalhar junto com a Flávia aqui na catequese que a gente faz aos domingos na paróquia Nossa Senhora do Brasil. E não é tão junto assim, porque enquanto ela fica com os filhos, com as crianças, dando aula para as crianças, eu fico com os pais
no mesmo ambiente, certo? Só que em andares diferentes. As crianças ficam no andar de cima da casa e nós ficamos com os pais no andar de baixo. Então, a formação com os pais é grande, porque tem um monte de pai, então a sala fica repleta, só que as crianças estão divididas entre duas turmas. Mas os pais ficam todos comigo, os que vão, né? Então, agora nós já temos alguma coisa de trabalho em comum. Isso é uma coisa que eu sempre senti muita falta, de trabalhar na igreja com a Flávia. Ela nunca fez parte do querigma, que é essa formação que nós dávamos para o São Paulo inteiro, a partir do pátio do colégio. Então, isso faz falta. Faz falta. Então, quando o padre pediu para eu ficar domingo com os pais da catequese, quando os meus filhos já estavam maiores. Então, eu poderia, agora, os filhos, a gente vai, como que funciona? Vou eu e a Flávia para a aula, para dar aula, ela fica com as crianças e eu fico com os pais. Aí, acabada a aula, começa às 9h30, às 11 horas acaba. Às 11h15 nós vamos para a missa. Então vou eu e a Flávia para a missa às 11h15. Aí na missa das 11h15 vai um dos meus filhos, que ajuda na missa das 11h15. O outro gêmeo vai na missa do 12h30, que também ajuda na missa. E o mais velho vai ou às 11h15 ou ao 12h30, porque eles querem. Não fomos nós que impusemos, entendeu? Foi acontecendo de forma, quer dizer, eu gostaria de chegar num ponto da minha vida que eu pudesse ter esse trabalho em comum com a minha família em relação à evangelização, todos nós juntos. Não sei se isso vai ser possível, mas eu gostaria de ter isso, porque isso é super importante. Sabe, isso faz com que a família também cresça, porque aí você percebe a dependência que nós temos de Deus para sustentar a família. Quanto mais eu estou perto de Deus, mais eu percebo o quanto eu preciso de Deus. E mais a Flávia percebe o quanto ela precisa de Deus, e mais os nossos filhos deveriam perceber o quanto eles precisam de Deus, quanto mais perto a gente está. Então eu gostaria muito de poder, como família, um dia, trabalhar todos nós juntos. Não sei se vai ser possível, mas eu gostaria muito, porque isso faz com que a gente cresça como casal e como família. O matrimônio, o sacramento do matrimônio, ele também tem um processo de crescimento espiritual. Na medida em que eu sirvo o próximo, na medida em que eu deixo o Espírito Santo agir na minha vida. Isso é super, super importante, sabe? O número 1664 do Catecismo da Igreja Católica diz assim: a unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais no matrimônio. Veja, a unidade, a indissolubilidade. O que Deus uniu, o homem não separa. A partir do momento que eu casei, significa que eu reconheci que aquela mulher, deveria ser isso, né? Foi preparada desde toda a eternidade para ser a minha companheira que vai me ajudar a santificar. Então, o que Deus uniu, o homem não separa. Palavra de Deus. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, o casamento, ele tem que ter unidade. Veja, unidade nisso, no serviço, na doação, na entrega, na vida do dia a dia, trabalho na igreja, formação dos filhos. Unidade. Tem que formar unidade. Não são pessoas separadas. Eu não sou separado da Flávia. Nós precisamos viver de tal forma que nós formemos um só corpo. Os nossos filhos vão formar as famílias deles. Nós precisamos preparar os nossos filhos e filhas para que eles possam também viver unidade em Deus e entre eles quando casarem. Percebe? Então, o casamento, a unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais no matrimônio. Então, como é que eu vou fazer minha parte para ajudar o Espírito Santo a agir? Eu tenho que estar perto da pessoa que eu amo e vice-versa. Veja, a unidade, a indissolubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais ao matrimônio. A poligamia é incompatível com a unidade do matrimônio. Então, quantos homens hoje têm
suas amantes. E quantas mulheres, quantas esposas têm os seus amantes? Veja, isso é pecado gravíssimo, porque está destruindo o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é fazer com que um homem e uma mulher se tornem tão unidos que formem uma só carne. Então, veja, unidade, indissolubilidade. O que Deus uniu, o homem não separa. Ah, eu não gostei, então eu vou separar, vou arrumar outra para ser feliz. Você nunca vai ser feliz. Porque a felicidade não é você estar junto de alguém, é você criar unidade no Espírito Santo com alguém na pessoa de Cristo. É isso que confunde um monte de gente. Sabe? Isso é importante demais, gente. Veja, a poligamia é incompatível com a unidade do matrimônio. O divórcio separa o que Deus uniu. A recusa à fecundidade desvia a vida conjugal do seu mais precioso dom, os filhos. O padre Michelino fala uma coisa muito bonita, que com cada filho que chega no mundo, chega com um filão de pão debaixo do braço. Eu não sei se você conhece o filão de pão. Essa molecada mais nova, acho que nunca viu um filão de pão. Quando eu era moleque, há trocentos bilhões de anos atrás, nós não comíamos muito pãezinhos, aqueles pães pequenininhos, né? A gente comprava filão de pão. Então, o filão de pão é um pãozão grande que a gente cortava em pedaços e todo mundo, e a família inteira comia, do mesmo pão. Hoje é pãozinho unitário, é o pão francês unitário. Antigamente era um filão de pão. Então o padre Michelino fala que todo filho chega com um filão de pão debaixo do braço, ou seja, não é um peso. Os filhos não são um peso. Os filhos não são uma despesa. Quantos pais hoje olham para os filhos como despesa? Veja, Deus derrama na sua infinita providência o necessário para a gente criar os filhos. Não para a gente ter uma vida de luxo, uma vida de pobreza, de miséria, mas uma vida de fartura, no sentido mais importante do que é fartura. Fartura de quê? De amor, de entrega, de doação, de serviço, de presença. Não de só bens materiais. Os bens materiais são importantes? Claro que são, gente. Você não vive sem roupa, você não vive sem um sapato, você não vive sem um remédio, você não vive sem um copo d'água, você não vive sem ganhar dinheiro para sustentar sua família, para pagar a escola. A escola hoje são os olhos da cara para cobrar uma escola. Impressionante como é caro, tudo é caro. As pessoas perderam a noção do preço. Nós vivemos hoje no Brasil uma inflação brutalíssima. E não adianta vir governo e falar, olha, não tem inflação. Tem, e tem brava, brutal. Quem faz supermercado, e mercado como é o meu caso, eu faço toda semana mercado e a cada 15 dias supermercado. Gente, é um absurdo o que se paga. O dinheiro que se gasta com mercado e supermercado é uma insanidade. Cada vez que eu vou no supermercado é um preço maior. E as coisas vão diminuindo. Eu não sei se você percebeu. Antigamente você comprava aquelas bolachas recheadas de chocolate e tal, o pacote era grande. Hoje o pacote é pequenininho, vem metade do número de bolachas que vinha antigamente. Assim tudo. Caixa de bombom é a mesma coisa, chocolate é a mesma coisa. Você comprava tablete, daqueles tabletes família de chocolate, era grande, grosso. Hoje é fininho e diminuiu pra caramba. O tablete que dava para a família inteira. Hoje você pega uma tira daquele tablete de chocolate, não dá gosto de tão fino e de tão pequeno que ficou, e o preço é o mesmo. Isso é inflação. Ou seja, nós pagamos um monte de dinheiro para não ter nada. Então você gasta uma infinidade de dinheiro, que o dinheiro perdeu o valor por causa dos gastos do governo. Isso é economia, não estou falando mal de governo nenhum, estou explicando a economia. Como é que surge a inflação? Surge a inflação também porque há um gasto maior do que o governo pode ter, e para cobrir esse gasto, ele imprime mais dinheiro. Então, o dinheiro vai perdendo o valor. Isso é inflação. Então, é um absurdo você ir num supermercado. Gente, eu comprava com R$100 há alguns anos atrás, eu fazia supermercado, 100, 150. Hoje eu não deixo menos de 1.000, 1.200, 1.500. A cada 15 dias. E olha que eu não compro nada do outro mundo, eu compro arroz, feijão, batata,
ovo, um pouquinho de carne. Antigamente a gente comia muito mais carne do que se come hoje. Peixe, um pouquinho de peixe. Já foi o tempo em que eu podia comer carne todo dia. Então, veja, a gente precisa ter consciência das coisas. Então, não dá para a gente viver fingindo e mentindo. É o que eu falei no programa de ontem. Nós precisamos ter consciência do bem comum. Eu não posso votar em qualquer pessoa, seja ela A, B, C, D ou E, do centro, da direita ou da esquerda, porque eu gosto, eu acho legal. Eu preciso deixar que tanto ilumine a minha decisão, inclusive na política, inclusive na economia, inclusive na profissão e principalmente na vida do casal. Principalmente na vida do casal. Sem a ação do Espírito Santo, que nós recebemos em profusão nos sacramentos, não tem jeito. Aqui, ó, 1665. Veja, o novo casamento dos divorciados, ainda em vida do legítimo cônjuge, contraria o desígnio de Deus. Ou seja, você está em adultério. O que Deus uniu, o homem não separa. Então, o que a igreja propõe? O que acontece muitas vezes é que a igreja propõe a nulidade do casamento. O que é nulidade do casamento? Nulidade do casamento é um processo que a igreja vai analisar se aquela cerimônia, se aquele sacramento foi válido ou não. Então, se eu conheci uma moça e a gente achou que tinha que casar, tal, aí depois do casamento essa moça se transforma totalmente. Ela, durante o namoro, ela fingia ser uma coisa e no casamento ela se mostrou completamente diferente. É uma outra pessoa. Então ela me enganou. Então não houve verdade nessa relação. E toda relação tem que estar baseada na verdade. Então se eu casei iludido, se eu fui para a cerimônia do sacramento do matrimônio iludido, porque aquela pessoa mentiu para mim durante o namoro inteiro, acontece muito. Percebe? Acontece muito. Então, a igreja vai declarar que perante Deus este casamento não existiu. Então, a igreja vai decretar a nulidade do casamento, não é a anulação. O sacramento não pode ser anulado. O casamento, como sacramento, não pode ser anulado. Mas a igreja declara, ela pode declarar que aquele sacramento não aconteceu. Ele é nulo. Por quê? Porque para o casamento acontecer tem que ter condições básicas. Primeiro, a verdade entre os dois. Eu não posso mentir para minha namorada, fingir ser o que eu não sou. Percebe? Eu não posso fingir, eu não posso mentir, eu não posso passar o namoro inteiro sendo o que eu não sou. E aí, de repente, eu me mostro de verdade o que eu sou, e aí aquela pessoa foi enganada. O sacramento não aconteceu porque o sacramento exige verdade do casal, do homem e da mulher. Exige consciência da responsabilidade que você está assumindo diante de Deus e diante dos filhos que você vai ter. Se a pessoa casa porque está triste, porque está se sentindo frustrado, porque está se sentindo sozinho, não é isso que move o casamento, não é essa a base do casamento. Esse casamento perante Deus pode não ter existido. Então, a igreja vai analisar ponto a ponto dessa situação e vai declarar, olha, esse casamento perante Deus não aconteceu. Como não aconteceu, se você pode vir a casar-se na igreja de verdade. Compreendeu? É diferente, gente. Não existe anulação do casamento. Se o sacramento do casamento aconteceu, o que Deus uniu, o homem não separa. Se a igreja analisa que aquele sacramento realmente foi válido, não tem nada e nem ninguém que possa cancelar esse casamento, anular esse casamento. Entendeu? Agora, a igreja ela pode declarar que aquele casamento não existiu perante Deus. Isso é um processo que vai exigir o advogado, vai exigir a igreja, vai exigir o tribunal da igreja. É todo um processo de análise e de trabalho da igreja em cima da situação. Tem alguns casais, amigos meus, que conseguiram ter essa nulidade na igreja de casamento anteriores. Analisaram, levaram o casamento, o padre da paróquia levou
para o tribunal eclesial da igreja, e o tribunal eclesial da igreja analisou toda a história daquele casal e declarou, olha, este casamento perante Deus não aconteceu, este sacramento não aconteceu. Então, a igreja declara que esta cerimônia foi nula. Nulidade, não anulação. Então, eu já tenho uma amiga minha que ela se casou e um dia eu estava num shopping, eu fui comprar não sei o quê, e eu vi essa minha amiga chorando. E ela descobriu uma traição brutal do marido. Uma traição que não dá nem para explicar aqui. Não é por causa da traição que teve a nulidade do casamento. Não é por causa disso. Mas ela descobriu uma traição tão brutal do marido, e por trás dessa traição ela percebeu que o marido mentiu para ela a vida inteira de namoro, de noivado e o começo de casamento. Então, ela estava super triste porque ela era católica e ela não queria se separar. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. É casar uma vez só. E eu conversei com ela, falei, vamos conversar com o seu padre, porque esse fato dessa traição, não pela traição em si, mas como aconteceu, que a pessoa mentiu em todos os sentidos, desde o começo do namoro até depois do casamento. Ela foi enganada o tempo inteiro, em todos os sentidos, inclusive sexual. Ela foi brutalmente enganada. O rapaz usou-a para ter uma fachada. E quando ela descobriu que ela foi usada para ser uma fachada, ela ficou consternada. Não deu 6 meses, a igreja tinha declarado que aquele casamento perante Deus não existiu. Outros casais que eu conheço, que aí não fui eu que fui ajudar, que eu convivi perto, levou 1 ano, 1 ano e meio, 2, até a igreja analisar que aquele casamento não era válido. Mas não são todos os casamentos que vão decretar a nulidade, tá bom? Então, isso tudo para a gente compreender um pouquinho do sacramento do matrimônio e agradecer a Deus essa dádiva que Deus dá para a humanidade, que se chama casamento. O sacramento do matrimônio. Tão desprezado, tão atacado, tão vilipendiado por tantos shows, por tantos livros, por tantos filmes, por tantas piadas, por tantas historinhas, sabe? Que Deus possa derramar sobre todos nós a compreensão sobrenatural da importância do sacramento do matrimônio. E que esse sacramento do matrimônio que nós que já contraímos, você que é casado, você que é casada, que Deus possa santificar a sua vida e a vida da sua família. Isso eu peço ao Pai em nome de Jesus e peço que Deus derrame sobre nós uma gratidão imensa por termos encontrado a esposa que Deus preparou desde toda a eternidade e o esposo, se você for uma mulher, que Deus preparou desde toda a eternidade. Que Deus honre a cada dia mais, com o poder do Espírito Santo, esses casais que tiveram a coragem de morrer para si mesmo, para santificar um ao outro e ter uma família numerosa. Deus nos dê famílias numerosas nesse mundo tão ateu, tão materialista, tão autossuficiente. O melhor remédio para esse mundo ateu, materialista e autossuficiente são famílias numerosas católicas. Fiquem com Deus, uma boa noite, um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.